Fala aí, galera, tudo bem? Olha nós aí de novo. Vamos falar novamente sobre a China. Não, nada de coronavírus ainda. Nada de coronavírus. Isso aqui é antigo ainda. Isso aqui, ó, é a China socialista lá de 49 em diante. Então tem bastante tempo para a gente estudar aí, para depois a gente falar no Covid-19. Falta muito ainda aí. Então, pessoal, China socialista. Falamos sobre a Revolução Chinesa, né? A questão do Partido Comunista Chinês chegando ao poder. E com o Partido Comunista Chinês chegando ao poder, nós teremos aí a formação da China socialista, comandada aí por Mao Tse-tung, né? Então, Mao Tse-tung, ele vai ter que fazer alguns fatores aí para que a China ela comece a se alavancar, ela comece a pegar o quê? A pegar forças aí para se tornar uma potência. Isso era a mentalidade de Mao. Então, a primeira coisa que ele faz, pessoal, ele vai fazer uma famosa reforma agrária. O que é uma reforma agrária? É pegar grandes propriedades de terras, né, e distribuir de uma forma igualitária, construir fazendas comunitárias naquele período para gerar o quê? Para gerar uma produção maior. Outra questão que nós temos é a nacionalização. Então nós temos muito capital estrangeiro na China nesse período, principalmente de ingleses, de outras nações europeias, principalmente de japoneses também. Isso não era bem visto aos olhos de Mao. O que ele faz? Olha, vamos começar a nacionalizar todas as empresas chinesas aqui no território. Quem não é chinês vai ser comprado e vai ser nacionalizado, vai pertencer ao Estado. Investimento na indústria de base, ou seja, na industrialização, né? Ele começa a investir na industrialização. Mas com todas essas situações aí produzidas por Mao, a China passava aí por um processo gigantesco de fome. Ou seja, já tinha uma população gigantesca e essa população passava por quesitos aí com a falta de alimento de uma forma aí aterrorizante, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? O que Mao Tse-tung ele começa a fazer? Em primeiro lugar, ele começa aí a incentivar os planos quinquenais, que são 5 anos, né? Dentro desses planos aí, ele vai fazer a distribuição da terra de uma forma igualitária, ele vai fazer fazendas, ele vai fazer aí uma questão que nada mais é do que o grande salto para frente. Ele tem uma meta que é o grande salto para frente. O que ele vai usar no grande salto para frente, pessoal? Ele vai pedir de uma forma educada, né? O que é uma forma educada? Para a galera sair das cidades e ir para as áreas rurais, ou seja, para produzir cada vez mais nas áreas rurais. Se, por exemplo, você que morasse na área urbana chinesa, se recusasse a não ir para as áreas rurais para trabalhar, para aumentar a produtividade, vapo, seria executado. Então nós podemos notar o que, pessoal? É o famoso êxodo urbano forçado. O que é o êxodo urbano? A gente conhece muito o êxodo rural nos dias atuais, né? O que é o êxodo rural? É a saída da galera do campo para as cidades. Na China foi o contrário, diferentemente da Revolução Russa, onde a galera sai do campo e vai para as cidades. Lá não, lá foi o contrário. Mao Tse-tung, ele obriga as pessoas a irem para as áreas, as áreas rurais, para gerar uma alta produção. O que vai acontecer com o passar do tempo? Tem essa produção aumentada? Sim, a produção aumenta muito, mas não é distribuída de uma forma igualitária para toda a população chinesa. Então nós teremos o que? Corrupção, tinha corrupção no sistema comunista chinês, a distribuição não era feita de uma forma igualitária. Então, até mesmo esses mercados chineses que nós temos nos dias atuais, com a produção aí de animais silvestres que servem para alimentação, eles surgem o quê? Eles surgem nesse período. Por quê? A população era gigantesca já e não tinha alimentação adequada. Então, esses mercados que tem lá, onde até afirmam que surgiu o Covid-19, isso aí é uma formação lá do governo comunista para tentar o quê? Para tentar suprir as necessidades de recursos para matar a fome da população naquele período. Então nós podemos notar, pessoal, que o primeiro plano quinquenal, que durou 5 anos aí, ele começa em 53 e vai até 58.
53, o que vai acontecer, pessoal? Lá na Rússia, morre nada menos, nada mais do que Stalin. Stalin era lá, tipo, o ídolo de Mao Tse-tung. Ou seja, com certeza na sala de Mao Tse-tung, naquele período, deveria ter a foto de Stalin. E a China comunista era totalmente aliada aí à Rússia naquele período. Nesse período, com a morte de Stalin, vai surgir um famosinho aí, russo, que é o Nikita. Não vou pronunciar o segundo nome dele, mas vocês procurem aí, que é um nome bastante complicado. Só procurar lá, quem substituiu Stalin lá no comando da Rússia, da União Soviética. Então, o Nikita, ele não era muito favorável às questões de quê? As questões aí ligadas aos pensamentos de Stalin. Ele vem com outros pensamentos, até de abertura econômica. Isso não foi bem visto por Mao Tse-tung. O que Mao Tse-tung faz? Corta relações aí com o seu parceiro, com o seu melhor amigo, que era a Rússia naquele período. E o que vai acontecer, pessoal? Nesse período também, a Rússia vai se dar bem. Mesmo cortando aí relações com o seu parceiro, ela vai se dar bem. Ela vai tentar investir aí em bombas atômicas. Em 64 ela fabrica a sua primeira bomba atômica. Ela continua crescendo ali no cenário da Ásia, consequentemente no cenário mundial. E dentro dessas questões ligadas à China socialista, nós teremos a famosa Revolução Cultural. O que foi a Revolução Cultural? Mao Tse-tung, ele veio com os ideais que tinha que se afastar totalmente do sistema capitalista e do Ocidente. Olha só, nós temos a nossa forma comunista, que é uma forma comunista até diferente da União Soviética. E como é que ele faz aí na Revolução Cultural? O que ele vai pregar? Em primeiro lugar, pessoal, a abolição das políticas ou das práticas burguesas. Uma coisa interessante, sabe o que Mao faz? Ele uniformiza toda a população chinesa. O que significa isso? Todo mundo usava a mesma roupa, da mesma cor. Isso era para quebrar o quê? Quebrar os moldes capitalistas de vocês escolherem roupas aí. Todo mundo vai ficar do mesmo estilo aí. Animais de estimação. Proibiu a criação de qualquer tipo de animal de estimação. Mas o que tem a ver, professor? Animal de estimação com uma revolução cultural, com a ocidentalização ou o capitalismo? O animal de estimação tem gastos, né? Então, se você vai ter gasto numa região, num país onde a fome estava imperando, isso é o quê? Isso mostra que você tem um poder aquisitivo maior. Então, era uma forma o quê? Uma forma de abolir a burguesia. Proibição de costumes ocidentais, ou seja, nada ligado ao Ocidente era bem-vindo lá no regime comunista lá da China nesse período. Culto ao líder. Então, Mao Tse-tung fala assim, olha só, em toda casa, em toda região, vai ter uma foto minha lá, eu sou o líder supremo, eu sou o Deus aí. Outras situações que nós tivemos aí na Revolução Cultural, os professores, eles foram perseguidos, né? Eles foram o quê? Eles foram expulsos, foram mortos, ou seja, os professores naquele período, eles eram o quê? Ligados principalmente ao sistema capitalista, a maioria deles se formaram em outras regiões do planeta e voltaram para a China. A mesma coisa, os médicos estavam ligados ao quê? Uma profissão que é uma profissão ligada ao capitalismo. Então, eles são oprimidos, eles são perseguidos, eles são mortos. Então, nós teremos o quê, pessoal? Nós teremos aí a famosa Revolução Cultural da China aí, ligada aos moldes socialistas. Então, nós podemos notar que algumas situações ligadas a essa questão da China socialista gerou uma crescente econômica, né? Então, os moldes comunistas, os moldes socialistas fizeram o quê? Fizeram que a China crescesse no período aí ligado ao socialismo e também ao comunismo. Então, a China comunista e socialista, ela começa a perder forças quando? Ela começa a perder força com a crise do socialismo, a partir de 89, ou seja, final da década de 80 e início da década de 90, nós podemos notar o quê? Nós podemos notar que o socialismo ele vem o quê? Ele começa a perder forças. Hoje, por exemplo, qual é o molde da China? O que eu posso afirmar para vocês? O que é a China atual? A China atual, hoje, é um sistema, uma economia capitalista com uma política ligada aos moldes comunistas ainda, com os moldes socialistas. Então, uma economia agressiva, né? A China é uma economia agressiva. A China é uma economia que daqui a alguns anos vai ser a primeira economia mundial. Tem uma mão de obra gigantesca, uma população gigantesca, e essa mão de obra é barata.
Então nós podemos notar o quê? Nós podemos notar que com o processo lá da Revolução Chinesa de 49, a China foi o quê? Ela foi modificando as suas formas sociais e as suas formas econômicas aí. Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa questão aí da China socialista. Beijão no tio Cris e até a próxima!